nome é Daniel. Tenho 32 anos e trabalho como técnico de enfermagem numa UTI em Porto Alegre. Já vi muita coisa em hospital, desde milagres que desafiam a medicina até mortes que pareciam anunciadas antes mesmo dos sintomas aparecerem. Mas o que aconteceu no meu turno da noite vai além do que a razão pode suportar. Era uma quinta-feira comum. Cheguei para o plantão às 19 horas. A ala da UTI estava tranquila naquela noite. Pacientes sedados, monitores regulares, respiração artificial funcionando como esperado. O ambiente da UTI, mesmo nos melhores dias, tem esse silêncio incômodo. Um som oco, cheio de ausência, onde qualquer ruído parece carregado de sentido. Por volta das 3 horas da manhã, enquanto eu revisava os prontuários com a enfermeira-chefe, ouvimos um som agudo. A campainha de chamada de um dos quartos. Quarto 14, disse Carla, franzindo a testa. Olhei para ela. O 14? Ele não está isolado? Ela fez que sim. Aquele quarto estava desativado desde fevereiro, quando um paciente, o Sr. Otávio, faleceu subitamente durante a troca de plantão. Ele tinha 44 anos, insuficiência respiratória grave, mas estava estável. Ninguém entendeu o que aconteceu. Ele simplesmente apagou. Desde então, ninguém mais ocupou aquele leito. Pensei que fosse falha técnica. Mas o que me incomodou foi o horário. 3h07 da manhã. Lembro disso com clareza, porque olhei o relógio do posto no mesmo instante. Fui verificar. A porta do quarto estava entreaberta. A luz fraca da luminária interna deixava tudo com um tom sépia. A cama ainda estava ali, coberta com lençol e os equipamentos desligados. Dei 2 passos para dentro. A maca estava em seu lugar, nenhum sinal de movimento. Voltei ao posto e comentei com Carla. Ela virou a tela do computador onde temos acesso às câmeras do corredor. A câmera posicionada em frente aos quartos mostra uma parte do interior do quarto 14 quando a porta está aberta. E como eu não fechei, dava para ver um pedaço da maca, lateralmente. O que vimos me travou por dentro. A maca se mexeu sozinha como se alguém tivesse se sentado nela. Você viu isso, né? Perguntei, tentando manter a voz firme. Vi, ela respondeu empalidecendo. O sistema mostrava a chamada ativada às 3h07, só que o botão da campainha foi removido durante o lacre da sala. Ficamos os dois calados por um tempo, tentando racionalizar. Na medicina, tudo precisa ter uma explicação, mas naquela madrugada, a ciência ficou pequena. Na noite seguinte, às 3h07, a campainha tocou de novo. Depois daquela primeira noite, tudo dentro de mim queria ignorar o que vi. Podia ser algum mau contato, uma falha elétrica, ou sei lá, um truque da mente em um turno longo demais. Mas quando a campainha tocou de novo, exatamente às 3h07, senti um frio que não vinha do ar-condicionado. Fui direto para o quarto 14. Entrei sem dizer nada. A porta estava entreaberta outra vez. Juro que deixei fechada na noite anterior. A lâmpada no teto piscava como em filme de terror. O quarto silencioso. Mas havia algo diferente naquela noite. O monitor cardíaco estava ligado. Eu mesmo tinha visto os fios sendo retirados meses atrás. O equipamento estava fora de uso, desligado da rede com etiqueta vermelha de manutenção. Mas agora ele exibia uma linha irregular, não plana, mas oscilando levemente, como se detectasse vida fraca, quase ausente. Fiquei paralisado. Coloquei a mão no painel, frio, mas funcional. Ele não estava nem conectado aos sensores, apenas funcionando sozinho. Saí dali mais rápido do que entrei. No posto encontrei Carla com a mesma expressão da noite anterior, confusa e assustada. Mostrei o monitor da câmera do corredor, novamente com a porta entreaberta. A maca estava imóvel, mas o monitor piscava uma luz verde constante, visível até da imagem granulada da câmera. Você mexeu lá dentro? Ela perguntou. Só olhei, respondi. O monitor está funcionando. Ela arregalou os olhos. Impossível. Os equipamentos daquele quarto estão desligados. De manhã, chamei o técnico responsável pelo setor. Ele foi até lá e confirmou.
O aparelho não estava conectado à tomada, mas nos registros do painel interno constava a atividade entre 13h07 e 13h11. Sinais elétricos intermitentes, mesmo com o cabo de força enrolado. Ninguém falou mais no assunto, mas o quarto 14 se tornou uma espécie de não lugar para a equipe. Todos passavam rápido por ali. Ninguém encostava na porta. O pessoal novo nem sabia da história, mas evitava instintivamente aquele lado da ala, como se algo ali dissesse, não se aproxime. No sábado daquela mesma semana, fui à Copa durante a pausa. O relógio marcava 2h50. Ainda faltava um pouco para o horário. Enquanto lavava o rosto, ouvi alguém entrar na copa. O pequeno espelho em cima da pia embaçado refletia uma silhueta atrás de mim. Virei na hora. Não havia ninguém. Voltei correndo para o posto. Carla estava pálida. Ela engoliu seco e apontou para o monitor de segurança. A câmera do corredor mostrava o quarto 14 com a porta mais aberta do que antes, e uma sombra escura parada no vão da porta, como se alguém observasse o corredor do lado de dentro. A imagem sumiu às 13h11. Depois daquilo, eu comecei a evitar olhar diretamente para a porta do quarto 14. Mesmo sabendo que, racionalmente, nada devia estar ali, o medo se instalou num lugar mais fundo do que o bom senso podia alcançar. Eu sou técnico de enfermagem, estudo protocolos, respondo por vidas humanas, e mesmo assim, me pegava rezando baixinho sempre que o relógio chegava perto das 3. As madrugadas seguintes foram estranhas. A campainha do quarto 14 continuava tocando, pontualmente às 3h07. O monitor cardíaco oscilava por alguns minutos. A porta aparecia mais aberta nas câmeras e o mais perturbador. Sempre havia algo na imagem. Nada concreto, nenhuma pessoa identificável. Mas uma forma escura, uma mancha vertical, como uma silhueta imóvel. Em uma das gravações, a sombra parecia inclinada para o lado de fora da porta, como se estivesse esperando alguém passar no corredor. Eu não falava mais sobre isso com Carla. Ela estava cada vez mais distante, visivelmente afetada, dormindo pouco. Outros colegas começaram a notar seu comportamento estranho. Na segunda-feira, por volta das 2h, ela pediu para ir ao banheiro e demorou demais. Saí para procurá-la e a encontrei parada em frente à porta do quarto 14. Estava com os olhos fixos na maca, a porta completamente aberta. Carla, chamei. Ela virou lentamente. Você sentiu isso? Murmurou. Sentiu o quê? Perguntei. Ele está aqui dentro, Daniel. Tem alguém ali? Me arrepiei na hora. Levei-a de volta ao posto, enquanto ela ainda tremia. Resolvi então fazer algo que me arrependo até hoje. Pedi para o segurança liberar as gravações do saguão, da ala da UTI. Queria entender se mais alguém andava entrando ali à noite. Recebi o arquivo no meu e-mail hospitalar. Assisti no próprio computador da enfermaria, enquanto Carla dormia com a cabeça apoiada na mesa. O vídeo mostrava as madrugadas dos últimos 5 dias. Tudo parecia normal. Enfermeiros passando, médicos de plantão, alguns corredores vazios, até chegar à madrugada de sexta-feira. Às 13h07, a câmera pegou alguém entrando na ala da UTI pela porta dos fundos. Uma figura magra de jaleco branco, andando devagar com os braços soltos ao lado do corpo. O rosto fora do ângulo da câmera. A cabeça ligeiramente inclinada para trás. A pessoa parou em frente à porta do quarto 14 e entrou sem abrir. Simplesmente atravessou. Pausei o vídeo. Olhei para Carla, que continuava adormecida, respirando com dificuldade. Foi nesse momento que ouvi um leve som atrás de mim, como se alguém se aproximasse descalço. Me virei devagar. Nada. Mas antes que pudesse respirar aliviado, Carla levantou a cabeça bruscamente e me encarou. Ele está bem atrás de você. Essas palavras saíram da boca da Carla com uma frieza que me paralisou. Virei instintivamente, mas claro, não havia ninguém ali. O corredor vazio, as luzes brancas vibrando levemente. Mas o que realmente me assustou foi o jeito que ela disse aquilo, sem emoção, sem susto. Como se estivesse apenas constatando um fato e vendo o que eu não podia ver.
Ela piscou como se despertasse de um transe. Desculpa, disse em voz baixa. Acho que cochilei e sonhei alguma coisa. Não comentei, não naquela hora. Mas eu sabia que não tinha sido um simples sonho. O clima ficou estranho entre nós depois disso. Carla evitava me olhar diretamente, e cada vez que passávamos pela porta do quarto 14, ela segurava a respiração. Comecei a pensar que estávamos os dois ficando paranoicos, exaustos talvez. Tentei então investigar de forma mais objetiva. No meu horário de janta, fui até o setor de arquivos do hospital. Pedi ao administrativo o prontuário do paciente que havia morrido ali, Otávio Moura, 44 anos. Disse que era para um relatório de revisão técnica. Um cara do plantão me ajudou. O prontuário estava incompleto. Parte das folhas escaneadas haviam sumido do sistema. O laudo da morte estava lá, mas algo estranho me saltou aos olhos. O horário do óbito, 13h07 da manhã. Engoli em seco. Era o mesmo horário em que a campainha toca. O mesmo horário em que o monitor cardíaco liga. O mesmo horário em que aquela coisa aparece. Voltei à UTI. Naquela noite, fui sozinho verificar o quarto 14 antes das 3 horas. Queria ver tudo com meus próprios olhos. A maca estava imóvel, o monitor apagado. A luz tremeluzia no teto. Me aproximei e toquei a cama. Fria, mas normal. Fiquei ali e esperei. Às 3h07 exatas, o monitor cardíaco apitou. Mas agora exibia batimentos regulares, como se houvesse alguém vivo ali. O lençol sobre a maca começou a se estufar levemente, como se algo sob ele respirasse. Meu corpo congelou. Não consegui me mover nem piscar. Apenas assisti enquanto a forma sob o lençol parecia crescer, tomando forma. E então parou. O monitor ficou mudo de novo. A forma sumiu, mas o lençol continuava fora do lugar. Saí tropeçando da sala, coração disparado. Carla me viu e correu até mim. Eu só consegui balbuciar. O horário é o mesmo da morte dele. Sempre foi. Ela não perguntou quem. Ela já sabia. O Otávio morreu às 3h07. Ela murmurou. Foi o primeiro plantão em que eu trabalhei com ele. Eu estava no posto. E juro, ele levantou por alguns segundos antes do monitor zerar. A gente achou que era espasmo pós-mortem. Mas agora, não parecia mais tão simples. Depois daquela noite, pedi folga. Não comentei com ninguém além da Carla, que também se afastou por uns dias. Ninguém falava disso abertamente, mas a equipe sabia que havia alguma coisa errada com o quarto 14. Até os médicos evitavam comentar o motivo de ele continuar fechado por tanto tempo. Durante minha folga, pensei em largar a área hospitalar de vez. Comecei a ter pesadelos, sempre com a mesma cena. Eu sozinho no corredor, o som da campainha ao fundo e uma sombra parada na porta me observando. O pior era que, ao acordar, o relógio marcava sempre 13h07, como se o corpo estivesse preso a um aviso que a mente não queria entender. Voltei ao plantão na semana seguinte. Não porque me sentia melhor, mas porque, estranhamente, eu precisava ver se ainda estava acontecendo. Parte de mim queria acreditar que aquilo tudo tinha passado, que era coisa da exaustão, da cabeça afetada por turnos virados. Naquela noite não havia sinal de Carla. Ela foi transferida para o setor de pronto atendimento, longe da UTI. Fiquei com a equipe nova. Ninguém sabia do quarto 14. Me concentrei no trabalho, mantive distância da porta maldita. Mas o hospital não perdoa. Às 3h07 em ponto, a campainha tocou. O som ressoou no corredor inteiro. A nova enfermeira se levantou confusa. Esse quarto tá vazio, né? Balancei a cabeça. Deixa quieto. Deve ser pane, acontece às vezes. Mas ela insistiu em ir olhar. Levantei atrás dela. Quando nos aproximamos, a porta do quarto 14 estava trancada, diferente de todas as outras vezes. Ela tentou abrir, trancada mesmo. Achei estranho, porque eu mesmo tinha entrado ali antes da minha folga. Fomos até a central de manutenção e um dos técnicos explicou. Durante tua folga, a chefia pediu para lacrar o quarto de vez. A pedido do jurídico, inclusive. Ninguém mais entra lá. Mesmo assim, às 3h10, o monitor cardíaco apitou dentro da sala.
Dava para ouvir do corredor um som claro, 3 bip curtos e um longo. A enfermeira arregalou os olhos. Tem gente lá dentro? Olhei para ela, firme. Não, mas tem algo. Ela não entendeu. E nem perguntei se queria entender. Na manhã seguinte, pedi transferência. Consegui sair da UTI e fui para a clínica de repouso do hospital, onde os plantões são diurnos. Nunca mais voltei a passar perto daquele corredor. Carla saiu do hospital 1 mês depois. Disse que não conseguia mais dormir. Sumiu das redes, mudou de número. Hoje ainda acordo às 3h07 às vezes. O som da campainha ainda ecoa nos meus ouvidos, mesmo em silêncio absoluto. Nunca mais vi o quarto 14. Mas toda vez que entro em uma UTI, meus olhos procuram um leito vazio. E espero que ele fique assim. Porque se tem algo que aprendi nesses anos de turno da noite, é que o silêncio, quando insiste em voltar no mesmo horário, nunca é só silêncio. Quem dirige ônibus à noite aprende 2 coisas rápido. Primeiro, que a cidade muda de rosto depois da meia-noite. E segundo, que os rostos dentro do coletivo quase sempre são os mesmos. Eu fazia a linha 153, Terminal Getúlio Vargas, Cais. Virava a madrugada nesse trajeto de ida e volta, cruzando bairros quase vazios, com paradas sempre nos mesmos pontos. Trabalhava nesse turno fazia uns 2 anos, mas já tinha uns 20 anos na empresa. E embora não fosse a coisa mais fácil do mundo, gostava da rotina. Às vezes, alguns dias, tinha um fluxo maior de passageiros, mas sempre tinha aqueles passageiros fixos. 3 trabalhadores do hospital, um casal que pegava o ônibus na Madalena e descia no Derby, e um senhor calado que sempre subia em frente ao mercado da Boa Vista e descia 2 paradas depois, sem nunca olhar para ninguém. O trajeto era escuro, mas tranquilo. A Rua do Bom Jesus, lá perto do fim da linha, era uma das últimas antes de chegar no terminal. Aquela rua histórica, cheia de casarões antigos e calçamento de pedra. De madrugada, ela parecia um cenário de filme, vazia, silenciosa, só com os postes amarelados iluminando a calçada. Foi ali que vi ela pela primeira vez. Eu já tinha parado naquele ponto centenas de vezes, mas naquela madrugada, uma senhora apareceu sentada no banco da parada. Usava um vestido claro, de manga comprida, cabelo preso num coque. Levantou com calma, subiu os degraus e passou o cartão sem dizer uma palavra. Só me olhou com um leve aceno de cabeça. Foi direto até o fundo e sentou na última poltrona do lado da janela. Nada demais, pensei. Mais uma passageira. Só achei curioso ela estar sozinha naquele ponto, tão tarde. Depois disso, ela começou a aparecer com frequência. Tão certinha, no mesmo ponto e horário, que logo imaginei que seria mais uma passageira fixa, igual os outros. Sempre o mesmo padrão. Subia calada, ia direto para o fundo, sentava e ficava em silêncio até o terminal. Nunca falava com ninguém. Nunca tirava o celular da bolsa. Nem cochilava. Só olhava pela janela, imóvel. Algumas vezes pensei em puxar conversa, dizer alguma coisa, mas algo me travava. Como se o próprio jeito dela deixasse claro que não queria contato. E assim foram algumas semanas. Foi só numa noite, já com o ônibus vazio e prestes a deixar o terminal, que percebi algo diferente. Estava fazendo a inspeção final como de costume, andando até o fundo antes de levar o veículo para a garagem, quando notei algo no chão, perto da última fileira. Uma carteira marrom. Estava ali no meio do corredor, discreta. Peguei e, como era protocolo, abri para tentar identificar o dono. Por dentro só havia um RG dobrado, um cartão do SUS e uma nota de R$2. O RG era da senhora. Levei a carteira até o setor de achados e perdidos da empresa e deixei registrada com a equipe da madrugada. Na minha cabeça, era só uma questão de tempo até ela voltar no dia seguinte e perguntar pelo objeto. No dia seguinte, cheguei um pouco mais cedo antes do meu turno. Ao invés de ir direto para o pátio, onde o ônibus já me esperava alinhado, fui até a sala dos achados e perdidos. Quem tomava conta ali era o Júlio, colega de longa data. Trabalha há mais de 15 anos na empresa.
Gente boa, calmo, sempre com um café na mão. E aí, Júlio, bom turno? Na medida, ele respondeu arrumando uns objetos numa prateleira metálica. Vim perguntar de uma carteira, marrom simples. Deixei aqui ontem à noite. Era de uma senhora que pega meu ônibus quase todo dia, sempre no mesmo ponto e horário. Ela deixou cair e não percebeu. Júlio puxou uma pasta de registros, folheou rápido e depois passou o dedo pela coluna da noite anterior. Ninguém passou aqui procurando, não. Você consegue me devolver? Eu estou com o mesmo carro hoje, mesma linha. Se ela subir de novo, eu entrego direto para ela. Ele parou por um momento, pensou e me olhou por cima dos óculos. Você sabe que a regra é deixar aqui. Eu sei, mas é só documento, sem cartão de banco, sem dinheiro. E eu já vi a dona. Posso resolver isso direto com ela. Ela nem vai precisar vir aqui. Júlio olhou para o fundo da sala como quem pensava duas vezes. Tá, mas só porque é você e porque não tem nada de valor aqui dentro. Só os documentos mesmo. Mas resolve isso logo, viu? Pode deixar. Valeu demais. Ele me entregou a carteira. Peguei com cuidado, coloquei dentro da mochila e fui direto para o pátio. O ônibus já estava desligado, alinhado como sempre, com os pneus ainda úmidos da lavagem. Subi, guardei a mochila no espaço ao lado do banco do motorista, ajeitei o banco, conferi os espelhos e liguei o painel. As luzes internas se acenderam. Tudo certo. Tudo no lugar. Só faltava o relógio da garagem marcar o horário de saída. E o ponto da Rua do Bom Jesus chegar na minha rota. Naquela noite, comecei o turno como sempre. Já com a carteira da senhora dentro da mochila, separei ela logo no início do trajeto. Quando parei no ponto anterior ao da Rua do Bom Jesus, tirei a carteira marrom e coloquei em cima do painel, perto do visor do validador. Queria deixar à mão. Ia ser mais fácil entregar assim que ela subisse, como de costume. Aos poucos, fui me aproximando do ponto onde ela sempre estava, como em todas as noites, mas dessa vez vi duas pessoas no ponto. Um rapaz com uniforme de supermercado e uma moça de mochila, provavelmente voltando da faculdade. Mas não era ela. Diminuí a velocidade, parei. Os dois subiram normalmente, validaram seus cartões e foram sentar mais ao fundo. Olhei discretamente para a calçada. Nada, nenhum sinal da senhora. Achei estranho, mas não demais. Gente falta ônibus todo dia, se atrasa, muda de trajeto. Pensei que talvez tivesse se atrasado, ou quem sabe pegado outra linha. Continuei o trajeto, mas fiquei atento. Como eu fazia o mesmo percurso umas 3 vezes por noite, imaginei que talvez ela estivesse lá na próxima volta. Mas naquela madrugada inteira, ela não apareceu mais, nenhuma vez. Quando finalizei a última volta e cheguei no terminal, fiz a rotina normal de desligar o motor e caminhar até a sala de apoio da equipe. Antes de guardar minhas coisas, decidi passar de novo na salinha do achados e perdidos. Quem estava lá era o mesmo funcionário para quem eu tinha entregue a carteira na noite anterior. Um rapaz mais novo, do turno da manhã. Conhecia ele de vista, mas a gente mal trocava palavras. No máximo um bom dia ou uma conversa rápida sobre o trabalho. Bom dia, falei, me aproximando do balcão. Boa, ele respondeu sem muito entusiasmo, olhando para uma planilha no computador. Algum registro de alguém procurando por uma carteira marrom? De senhora, já mais de idade. Deixei aqui ontem. Ele puxou o caderno de controle, folheou as últimas páginas e depois balançou a cabeça. Ninguém com esse perfil passou aqui. Nenhum registro, apenas agradeci com um aceno e saí da sala sem prolongar. Não podia devolver a carteira para ele. Sabia da regra. Funcionário não pode retirar nada do setor de achados e perdidos, mesmo que tenha sido ele quem recebeu. Só o pessoal responsável ou quem registrou oficialmente poderia manusear depois. Decidi que ia esperar o próximo turno. Quando o Júlio estivesse de novo ali, falaria com ele e devolveria direto, como deveria ter feito no começo. Guardei a carteira de volta na mochila e terminei o turno em silêncio. Quando cheguei em casa naquela manhã, algo me incomodava. Não era medo, nem ansiedade. Era mais como uma pulga atrás da orelha.
A senhora, que sempre pegava o ônibus naquele ponto, no mesmo horário, com a mesma calma, sumiu, do nada. Por alguma razão, mesmo sem saber explicar, fui direto na mochila e peguei a carteira de novo. Sentei na beirada da cama e abri com calma. Já tinha visto o conteúdo, mas agora prestei atenção no nome completo que estava no RG. Mas aqui no relato vou chamar ela de Dona Lourdes. Prefiro não dizer o nome real. Tem coisas que, mesmo parecendo simples, não gosto de expor. O rosto na foto do documento era exatamente o que eu lembrava. Mesmo cabelo preso, mesma expressão séria. Algo naquele olhar me prendia, como se eu já a conhecesse de algum lugar que não conseguia lembrar. Guardei a carteira de novo e deixei na mochila. Naquela noite voltei para o trabalho no mesmo horário de sempre. Quando cheguei, o Júlio já estava lá, organizando umas caixas com objetos deixados por outros passageiros. Fala, Júlio, cumprimentei. E aí, tranquilo? Ele respondeu. Tirei a carteira da mochila e entreguei para ele. Não consegui entregar para a senhora. Não apareceu mais no ponto. Ele pegou a carteira, deu uma olhada rápida e balançou a cabeça com leve reprovação. Tu teve sorte dela não ter vindo procurar isso aqui enquanto estava no meu setor. Isso está registrado. Se ela viesse atrás e a carteira não estivesse aqui, ia dar problema. Vacilei mesmo. Foi no impulso. Achei que ela fosse pegar o ônibus de novo, como sempre fazia. Júlio apenas balançou a cabeça, guardou a carteira no lugar certo e voltou para o que estava fazendo. Voltei para o pátio, assumi o ônibus do meu turno e segui a noite normalmente. Desde aquele dia, a senhora nunca mais apareceu, nenhuma vez. E a carteira... Bom, depois disso, eu preferi nem perguntar se ainda estava lá. A semana seguiu como de costume. 3 viagens completas, mesmo trajeto, mesmas paradas. O fluxo noturno continuava tranquilo e os passageiros fixos seguiam firmes. Hospital, Casal do Derby, o Senhor da Boa Vista. Mas a senhora da Rua do Bom Jesus não apareceu mais. Comecei a aceitar que talvez tivesse mudado de linha. Ou parado de trabalhar, vai saber. Aquela sensação de estranheza que ficou da última vez foi diminuindo aos poucos. E no fundo, eu confesso que comecei a achar melhor assim. Evitava mexer mais com aquilo. Mas na 4ª noite, depois do sumiço, ela voltou. Estava lá, sentada no banco da parada como sempre. Mesma roupa clara, cabelo preso, postura ereta. Quando parei o ônibus, ela levantou com calma e subiu os degraus. Ela passou o cartão sem problemas e pela primeira vez resolvi falar alguma coisa. Boa noite, cumprimentei enquanto ela passava pela catraca. Sua carteira ficou no ônibus aquele dia. Deixei-no achados e perdidos lá no terminal. Ela não respondeu. Nenhum aceno, nenhum olhar. Apenas caminhou direto para o fundo do ônibus e sentou na última poltrona do lado da janela. Exatamente como sempre fazia. Fiquei em silêncio. Não insisti. Pode ser que não tenha escutado, pensei. Ou talvez não entendeu direito. Idosos às vezes têm dificuldade com a audição. Mas mesmo assim, a reação dela me incomodou. Segui o trajeto normalmente. Ela não desceu em nenhum ponto intermediário. E no terminal, saiu junto com os últimos passageiros, como de costume. Eu só a observei pelo espelho interno. Caminhou até a porta, desceu os degraus e foi andando pela plataforma em direção ao prédio administrativo. Não chamei. Não fui atrás. Se ela queria a carteira, o setor já tinha. Se não queria, paciência. Voltei para o banco do motorista, reposicionei o relógio do painel e me preparei para a próxima viagem da noite. Alguns dias se passaram depois da última vez que vi Dona Lourdes no ônibus. Ela simplesmente sumiu de novo, como se nunca tivesse voltado. Com o tempo, minha cabeça ocupou-se de outras coisas. Contas, trânsito, novos passageiros. A rotina voltou ao normal, até que num dia de folga, sem razão aparente, ela me veio à mente de novo. Estava em casa, descansando no sofá, quando lembrei do nome completo dela, o nome que li no RG. Não sei explicar porquê, mas algo me impulsionou a pegar o celular e digitar o nome no Google. Na primeira busca, apareceu de tudo.
perfis de redes sociais, lista de aposentados, processos antigos. Nenhuma conexão. Nada que confirmasse quem ela era ou o que fazia. Então resolvi clicar na aba de notícias. Ali, entre resultados datados e matérias irrelevantes, uma chamou minha atenção. Era de 10 anos atrás, num portal de notícias local. O título dizia: idosa morre atropelada na Rua do Bom Jesus enquanto aguardava ônibus. Abri. O texto falava de uma senhora que atravessava a rua para pegar a linha 153 quando foi atingida por um carro desgovernado pouco depois das 2 da manhã. Na metade da matéria, tinha uma foto. Era ela, sem dúvida nenhuma, o mesmo rosto, o mesmo olhar, a mesma postura. Fiquei olhando para a tela por longos segundos, um peso estranho no peito, frio nas mãos e um silêncio ao redor que me pareceu ainda mais profundo que o normal. A matéria dizia que ela era moradora antiga da área, que pegava o ônibus da madrugada para visitar a filha no hospital onde ela fazia tratamento. Depois daquilo, fechei o celular. Nem sabia o que pensar. No outro dia, cheguei mais cedo para o meu turno. Queria falar com o Júlio, ver se a carteira ainda estava lá, confirmar se ele lembrava de tudo. Fala, Júlio. E a carteira daquela senhora? A que te devolvi aquela vez? Ainda está no sistema? Ele parou de digitar, olhou para o monitor com um olhar neutro. Que carteira? Ué, a que deixei contigo outro dia. Que achei no fundo do ônibus. Tu até falou que ia dar problema se ela tivesse vindo buscar e não tivesse aqui. Júlio balançou a cabeça devagar. Não lembro disso, não. Se tivesse deixado aqui, estaria registrado. E não tem nada com esse nome no sistema. Fiquei parado ali por alguns segundos. Depois agradeci, me virei e saí. Naquela noite cumpri o turno inteiro em silêncio. Olhava pelo espelho interno mais do que o normal, esperando talvez ver um coque branco lá no fundo, um vestido claro. Mas o ônibus fez todas as voltas, todos os pontos, sem nada de diferente. No fim do turno, sentei um pouco antes de ir embora. E fiquei me perguntando, será que eu vi mesmo aquela senhora? Será que ela existiu? Ou eu fui mais um dos tantos que, nas madrugadas vazias, confundem cansaço com assombração? A única coisa que eu sei é que desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo ao passar pela Rua do Bom Jesus.